Que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria. Cantem hinos de louvor a Ele, ofereçam a Ele louvores gloriosos. Digam isso a Deus. Como são espantosas as coisas que fazes. O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. O mundo inteiro te adora e canta louvores a ti. Todos cantam. Digam isso a Deus. Como são espantosas as coisas que fazes. O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. A terra seca, e os nossos antepassados atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos com o que ele fez. Pelo seu poder, ele governa para sempre. E os seus olhos vigiam as nações. E ninguém se revolte contra Deus. Glória. Página 826, Bíblia com Gabriel Binário. Alegrem-se junto com Jerusalém e cantem hinos de louvor todos os que a amam. Alegrem-se junto com Jerusalém todos os que choraram por ela. E ela, como uma mãe que dá de mamar ao seu filho, dará a vocês das suas riquezas e vocês ficarão satisfeitos. Pois eu, o Senhor, prometo a Jerusalém que farei com que a prosperidade venha como um rio e com as riquezas das nações venham a ela como se fosse uma enchente. Então Jerusalém será como uma mãe. Ela lhes dará de mamar, carregará vocês nos braços e no colo os abraçará com carinho. Como a mãe consola o filho, eu também consolarei vocês. Eu os consolarei em Jerusalém. Quando virem isso acontecer, vocês ficarão contentes e terão novas forças. Como uma planta que cresce viçosa, vocês ficarão sabendo que eu, o Senhor, cuido dos meus servos. Mas, quando fico irado, castigo os meus inimigos. Muito bem. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essas pessoas a se curar. Mas faça isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajude uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com os dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, deste terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma pessoa, que ele seja uma nova pessoa.
E para todos os que seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. Para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas do meu corpo mostram que sou escravo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos. Amém. Obrigado. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele, para cada cidade e lugar onde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsas, nem sacola, nem sandálias. E não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nessa casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disso: o reino de Deus chegou até vocês. E Jesus disse mais isso: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Aí Jesus continuou: ai de vocês, cidade de Corazim! Ai de você, cidade de Betsaida! Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se assentado no chão, vestidos com roupa feita de pano grosseiro, e teriam jogado cinzas na cabeça. No dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E vocês, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu, pois será jogada no mundo dos mortos? Então disse aos discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo. Quem rejeita vocês está me rejeitando. E quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhe obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Deus abençoe essas palavras e que o Espírito Santo de Deus nos ilumine
O amor do Salvador Jesus nos abençoe, como sempre tem nos abençoado, fortaleça a nossa fé, para que possamos sempre ser conduzidos no caminho do Senhor. Quando nós nos deparamos com as leituras deste domingo, nós percebemos claramente, desde a leitura do Salmo, ainda no Antigo Testamento, na Epístola de Paulo aos Gálatas e finalizando com a leitura do Evangelho, que há um chamado muito importante. Um passo precisa ser dado para que o Evangelho seja anunciado. E daí o que Jesus nos diz, e esse é o tema da mensagem de hoje: ide e anunciai a paz. Meus amados irmãos e irmãs, há coisas que não são absolutamente necessárias para a vida e outras que são indispensáveis. A pergunta é: o que precisamos? Qual é a nossa maior necessidade? Aí eu conto uma história fictícia de dois homens que na infância eram muito amigos. E um deles, convertido ao cristianismo, enquanto o outro trabalhou muito, adquiriu uma grande fortuna, se separaram por um bom tempo, e muitos anos depois se reencontraram. E nesse reencontro, mantiveram o mesmo laço de amizade, apesar da grande diferença que havia entre eles. Na verdade, já estavam de idades avançadas, quando o amigo mais abastado, aproximando-se da morte, foi visitado por este outro amigo. E ao chegar lá, ele encontrou esse amigo perturbado com a morte. E ao contrário daquele perturbado, ele viu que de fato o outro não estava inquieto, amedrontado, apesar de os dois já estarem numa idade bem avançada. No qual o amedrontado disse: você está muito calmo. Eu não vejo você perturbado. E há uma grande diferença entre nós dois. Eu medroso, você calmo. A diferença também é que eu vou deixar todo o meu tesouro e você vai levar o seu contigo para o céu. E eu digo que esta era uma grande verdade. Infelizmente, hoje no mundo, há muitas pessoas que têm um conceito errado daquilo que realmente tem necessidade. O verdadeiro lucro não está em ganhar o mundo inteiro, como diz a palavra de Deus. Mas o verdadeiro lucro está na verdadeira paz. Por isso o Senhor Jesus envia aqueles mensageiros, de dois em dois, para que procedessem, como diz a palavra de Deus. Mas o verdadeiro lucro está na verdadeira paz. Por isso o Senhor Jesus envia aqueles mensageiros, de dois em dois, de um garotinho de apenas 3 anos, entregue pelo pai a uma missionária, a fim de que ela o educasse. E esse pai retirou-se de casa, fez uma série de peregrinações pelo interior da Índia, visitando os mais sagrados
santuários e templos hindus, estudando a filosofia desta seita. E qual era o intuito? Encontrar paz com Deus. 18 anos mais tarde, este pai retorna e vai ver o filho que hoje, com 21 anos. E quando ele encontra esse filho novamente, ele vê a semelhança daquele amigo, um jovem, tranquilo, estudioso, com uma tranquilidade e paz incrível, porque aquela missionária havia ensinado a ele aquilo que as avó e mãe de Timóteo também ensinou: o caminho do Senhor. E este pai pergunta: filho, eu vejo que há uma grande diferença desde quando eu te deixei para este momento. E eu vejo que você é um homem tranquilo, que buscava, eu tenho certeza, o conhecimento da verdadeira paz. Esse filho retornou ao pai dizendo: e você, pai? Encontrou a sua resposta? Encontrou a sua paz? Ele respondeu: não consegui encontrar a minha paz. A respeito dos inúmeros cultos que o homem segue, há um só caminho para a salvação e há um só caminho para a paz com Deus. E este caminho se chama Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, por inspiração divina, ele deixou registrado as seguintes palavras: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E o próprio Salvador Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é a paz do mundo, mas é a minha paz. E a nós que adoramos ao nosso Deus, e a nós que alcançamos a paz pela graça de Deus, e a nós que alcançamos esta paz mediante a fé em Jesus Cristo, o que Jesus diz para mim? O que Jesus diz para você, para nós como igreja hoje? João 20, a segunda parte do versículo 21, Jesus diz para nós: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E por que é que Ele nos envia? Porque, como disse o texto do Evangelho, a seara é muito grande. Lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Aí ele pede: rogai, ou seja, orem ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores. E aí nós verificamos 3 grandes ensinamentos neste versículo. Primeiro, que há muitas pessoas sem a verdadeira paz. Há muitas ovelhas sem o bom pastor Jesus, sem um guia seguro. Há muitas pessoas que não adoram a esse Deus como seus filhos. Há muitas pessoas de corpo e alma que se encaminham para a condenação eterna, para o sofrimento infindável no inferno. E segundo os dados estatísticos, esta grande multidão corresponde a 3/4 da população mundial. É muita gente.
Segundo, o versículo diz: os trabalhadores são poucos. Em nossa volta nós vemos muitas pessoas carregando a Bíblia debaixo dos braços, outros pregando com a Bíblia aberta diante de si. E aí a gente vê Jesus dizendo em Mateus 7:21, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí, Jesus diz: em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos, ou seja, desejos do homem. E aí no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus fala dos mercenários, daqueles que não são pastores, daqueles que não têm cuidado, zelo, amor pelas ovelhas. E também fala dos verdadeiros adoradores e mensageiros, daqueles que anunciam o Cristo crucificado. Conforme diz a leitura de Gálatas, para quê? Para a glória de Deus e não do homem, para a salvação das pessoas. Só que esta mensagem, são poucos que anunciam. Por isso que a seara continua enorme, grande, e os trabalhadores poucos. São poucos os que pregam a salvação unicamente pela fé em Cristo, conforme Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, nos versículos 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas isso é dom de Deus. Ou seja, é presente de Deus. Não é por fazer ou não fazer. Por isso está dizendo ali, não é por obras, para que eu não me glorie, para que nós não nos gloriemos, mas para que Ele seja exaltado, glorificado, adorado. E aí quando nós olhamos para a mensagem fiel e verdadeira da palavra de Deus, o que a gente enxerga? Que nós estamos entre esses poucos. E que a nós também há um chamado, um envio, um comissionamento para anunciar essa paz. Uma paz que vem de Cristo, que é a fonte do amor, que é a fonte da paz. Só que isso custou muito caro. Essa fonte de paz, essa fonte de amor, essa fonte de perdão, custou o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Um outro ensinamento desse versículo é o pedido de Jesus. Orem, rogai por mais trabalhadores. Trabalhadores que anunciem a paz. E é o Senhor quem envia. E Ele convida-nos para sermos seus colaboradores no desenvolvimento da igreja que é dele e não nossa. Para que o número de verdadeiros adoradores sejam multiplicados. Jesus nos orienta em nosso Evangelho a orar. E mais uma vez eu toco na mesma tecla. Assim como o nosso povo não lê a Bíblia, também não ora. São poucos que fazem isso. Diariamente, eu estou dizendo. Porque esporadicamente, me desculpa, mas isso não é ser cristão. Ler a Bíblia de vez em quando, orar de vez em quando, então eu não compreendi o que é a graça de Deus. Se eu ainda não aprendi a viver intimamente com Ele. Nunca esqueçamos que a oração, ela envolve ação.
E sabe que isso me deixou muito angustiado? Porque quando eu vejo que na igreja falta ação, é porque está faltando oração. Ou a palavra de Deus é mentirosa. A oração envolve ação. E se eu não vou agir, se eu não me envolvo, alguma coisa muito séria, muito grave está acontecendo na minha vida espiritual. Quando eu oro a Deus, quando nós oramos a Deus, nós estamos nos colocando à disposição de Deus para que Ele possa, por seu intermédio em nós, realizar a sua vontade. Aí eu fico imaginando aquela cena do anjo Gabriel diante de Maria, uma jovem, não diz a idade, mas a gente mais ou menos, os historiadores, 16 anos, 15 para 16 anos, uma jovem na sua adolescência, com toda aquela situação que envolvia os cidadãos daquela pequena e pacata cidade. O anjo chega para ela e diz: Deus te deu uma missão. Você será a mãe do Salvador. Aí eu fico imaginando se Maria tivesse dito: por favor, eu não quero isso. O que o povo vai dizer? Como que eu vou me explicar? Como? Isso é inconcebível. Mas pelo Espírito Santo ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. E isso não saiu da boca para fora, isso saiu do coração. E aí eu lembro que no dia da nossa confirmação, diante do altar, quer seja nessa igreja ou aonde a gente foi confirmado, a gente disse as mesmas coisas. Fizemos a mesma promessa diante de Deus. Aqui está o seu servo, aqui está a sua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aí a gente para e analisa hoje. Essa promessa que eu fiz, ela está sendo cumprida? Por mais dificuldades que a gente tenha, por mais tentações que sobrevêm sobre a nós, isso não pode servir de desculpa. Porque Deus nos ensinou e continua ensinando na sua palavra que é possível sim a esse miserável pecador superar as tentações, porque ele fez isso lá no deserto, usando apenas a palavra. Pecar não é um erro, pecar é uma escolha. Eu tenho a opção de dizer não e a opção de dizer sim. Então a responsabilidade é minha, diante da minha escolha. Jesus também poderia ter dito: estou com fome, pedras, transforma-se em pães, sacia minha fome. Anjos, venham buscar, porque eu vou cair aqui e esse povo tem que ver que eu sou o Filho de Deus. Só que ele não deixou se ludibriar pelas chantagens do diabo. Ele não foi tentado na sua natureza divina, mas na sua natureza humana, para provar para esse pecador aqui, para provar para todo ser humano que somos capazes de resistir às tentações por causa da palavra de Deus. Nós, como verdadeiros filhos e adoradores de Deus, nós estamos comprometidos com a formação também de mais trabalhadores. Nós somos chamados e comissionados para uma missão: anunciar a paz. E aí vem o segundo ponto:
Porque se a seara é grande e os trabalhadores são poucos, o tempo também é precioso. Os cristãos creem verdadeiramente? Certa vez perguntou um jovem. Quem crê em Cristo crê que Cristo voltará brevemente? Acreditam verdadeiramente no céu, no inferno? Creem que nós, incrédulos, vamos para o inferno e sofrer ali eternamente pelos nossos pecados? Os cristãos creem que todos os pecadores podem ser salvos por crer em Jesus e confessarem os seus pecados? Aí disse um jovem cristão que de maneira alguma ele tinha razão para duvidar da fé de cada um, embora essa fé fosse muitas vezes fraca. E aí o amigo retrucou: e não devem esses de maneira crerem e mostrar mais zelo por sua fé no Deus que creem? Eles será que não sentirão desgosto por aqueles que caminham para o inferno? Ele diz: por que eu nunca fui advertido? Por que nunca ninguém falou para mim? Você que é meu amigo cristão, nunca falou para mim. Eu tenho mantido amizade com muitos cristãos, mas nenhum deles tiveram a coragem de me dizer nada. E assim somos nós também. Deus cria tantas oportunidades para nós. E às vezes a gente não fala. Às vezes a gente se esquiva. E tem pessoas indo para o inferno por culpa minha. Nossa! Porque a gente não consegue transmitir um amor que sentimos no coração. O nosso Evangelho, Jesus por 2 vezes diz: está próximo o reino de Deus. No versículo 9 e no versículo 11. Está próximo o reino de Deus. E aí Jesus mostra a preciosidade do tempo. Quando Jesus diz: olha, pelo caminho não saudem ninguém. Aí a gente lembra do Evangelho de domingo passado, quando Jesus chamou alguém para seguir ele naquele texto, né? Deixa primeiro sepultar meu pai, depois eu vou te seguir. E o que Jesus disse? Deixa os mortos sepultar os mortos. Tu, porém, vai e prega o Evangelho. Querida igreja, tomemos a sério a nossa fé. Vamos de fato advertir para que muitos não digam a nós no último e grande dia: mas você não me disse nada. Ninguém não me disse nada. Mas a gente gostaria de ouvir que eu estou aqui porque conheci essa paz e a salvação em Cristo Jesus. Receio, talvez possamos ter, medo, não sei, é de cada um. Mas uma certeza a gente tem: a promessa de Jesus que diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 18 a 20. Quão consolador e animador é sabermos da presença de Deus no nosso trabalho, como igreja. E o Senhor Deus se faz presente na nossa vida em quais momentos? Nas dificuldades. Porque quando ele enviou aqueles 72, ele diz lá no versículo 3: eis que vos envio como ovelhas para o covil de lobos, para o meio dos lobos. E assim nós estamos inseridos neste mundo, com os lobos lá fora. Jesus está conosco nas necessidades. Eu nunca vi Deus desamparar um filho seu. Por mais dificuldades que tenhamos, por mais enfermidades que enfrentamos, por mais tristezas que possamos ter na nossa vida,
mesmo diante disso, Deus nunca nos desamparou. Porque a promessa dele: eu vou estar com vocês até o último suspiro, ou até o juízo final. Jesus está conosco nas pregações, quando anunciamos. Aí ele diz lá aqueles discípulos, né, que eles deveriam chegar na casa que eles fossem anunciar a palavra e dissessem: paz seja nesta casa. Convencendo o mundo através da pregação do pecado, do juízo e da justiça, e principalmente do amor de Deus. E aí eu gosto muito desse texto e gostaria de concluir essa mensagem com as palavras do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Isso aqui, o dia que eu tiver a oportunidade, eu vou fazer um quadro desse versículo e colocar na parede da minha casa. Eu quero fazer uma coisa bonita, não só imprimir. Esses versículos, o apóstolo Pedro disse assim: alegrai-vos, porque vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E aí vem aquilo que enche o coração da gente: povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Isso aqui, junto com alguns outros textos maravilhosos que a gente tem, é algo para ficar visível. Para toda vez que eu olhar para isso aqui, eu possa entender: povo de propriedade exclusiva de Deus. Não fui criado, não fomos criados para o diabo. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, tendo recebido a paz, anunciemos essa paz, porque a seara é grande, porque o tempo é precioso e porque Deus está conosco. É dessa forma que a gente vai carregar o lema dessa igreja: Cristo para todos. Deus nos abençoe e nos fortaleça a fé. Amém.